Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar de sociedade racista e sociedade fascista. Ah, Você pode estar lutando contra o inimigo errado. Você acha que realmente que o problema da sociedade, exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos é realmente o racismo ou é o problema do sistema fascista? Ah, Porque se você perceber muitas vezes a violência policial, o governo que usa a violência contra o cidadão, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, às vezes eles usam também um policial negro. Já aconteceu muitas vezes nos Estados Unidos que um policial negro matou de uma forma injusta, violenta, um outro negro, porque esse policial estava a serviço de um sistema fascista. Nem sempre tem a ver com raça. Às vezes a sociedade não é racista, mas é fascista. Uma sociedade fascista, ou uma ditadura fascista, usa a violência, que seja psicológica ou física, contra os seus cidadãos. Uma sociedade fascista, às vezes, o governo, as autoridades usam a violência contra uma minoria. Mas não significa que seja realmente racismo, porque esse governo fascista pode empregar pessoa negra, pessoa branca para fazer o mesmo serviço, mesmo tipo de violência. Por exemplo, no caso da Ucrânia, a Ucrânia tem um governo fascista que ataca e usa violência contra a minoria russa. Mas não podemos dizer que os ucranianos são racistas, porque os ucranianos e os russos são mesmo brancos da mesma raça. Só tem uma mudança de etnia. Mas o governo fascista de Kiev, as autoridades, a polícia, usa a mesma violência que você está vendo, exemplo, do policial branco matando o negro. No caso, o branco matando o branco. Mas isso aqui você não pode falar de racismo, porque o branco matando o branco acontece também. Na Ucrânia, por exemplo, o policial, as autoridades fascistas da Ucrânia, às vezes mata uma pessoa da etnia russa com a mesma violência, como se fosse como eles fizeram com o negro. Porque o problema é a sociedade fascista, o sistema fascista. O Brasil é a mesma coisa. Muitas vezes, policial negro atiram num pessoa branco, de forma que eu já vi na câmera, sem motivo nenhum. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Às vezes o governo emprega uma pessoa negra para dar surra a um outro negro, com a mesma violência que se for um policial branco. Porque o problema não é o racismo na sociedade, o problema é o fascismo, o governo fascista. Um governo que usa a violência, opressão no povo. Ele pode empregar tanto qualquer pessoa de qualquer raça. Exemplo, o chinês é racista, mas o chinês não é fascista. O chinês é racista, ele não gosta de outras raças e não se mistura. Mas a sociedade chinesa não usa a violência contra as outras raças. Então o chinês pode ser racista, mas ele não é fascista, porque não usa a violência ou a perseguição das outras raças. O fascismo em si é um governo, autoridade que usa a violência, perseguição por cima de uma outra raça ou etnia. Um governo fascista. Mas se você não sabe confundir, você está procurando racismo. Mas na verdade, quem é responsável nessa sociedade? As autoridades, a polícia, o governo, que tem essa política fascista de perseguir, oprimir o povo, e usar de violência física. A mesma coisa aconteceu na ditadura. O pessoal fala que a ditadura era boa, mas durante a ditadura a polícia matava 50 mil por ano. Existia menos criminalidade na sociedade brasileira, mas a polícia no Brasil matava 50 mil neguinhos por ano. Hoje em dia existe 200 mil mortos por ano. Então, na época da ditadura era menos violenta. A sociedade era menos violenta, mas a polícia era muito mais violenta. Tá? Porque era uma polícia fascista, que matava de graça. E hoje em dia, a polícia, as autoridades, o Brasil, né? Ele pode ser tanto branco quanto negro, eles usam a mesma violência contra o cidadão.
o negro está querendo fazer com que, exemplo, seja só ele que está sendo perseguida. Mas no Brasil existe a pessoa negra, a pessoa branca que sofre a violência policial, abusa de autoridade, violência psicológica. Igual na Ucrânia, a mesma coisa, nos Estados Unidos, a mesma coisa. A violência, a perseguição, às vezes o governo emprega até um negro para bater no branco, ou um branco para bater num negro. Na Ucrânia, um branco para bater num branco. O problema é a sociedade fascista. Porque às vezes a pessoa pode ser racista, mas não é por isso que ela discrimina, ela usa a violência contra a outra etnia. Por exemplo, eu não gosto de brasileiro, mas não é por isso que eu vou usar a violência ou perseguição por cima do brasileiro. Porque eu não sou fascista.